O barulho do motor Mercedes cortou o silêncio da manhã quando Ricardo Mendes pisou no acelerador. Mas antes que pudesse sair, uma voz de criança veio do banco de trás. "Cala a boca, tio! A mamãe tá dormindo!" Ricardo parou na hora. Seus olhos correram para o retrovisor e encontraram o olhar sério de uma garotinha negra de uns 7 anos, com os cabelos cacheados, bagunçados e uma expressão séria demais para a idade. Como raios uma criança tinha entrado no seu carro? "O que você está fazendo aqui?" Ele sussurrou, o coração disparado. "Shhh!" Ela fez sinal de silêncio, apontando para uma mulher deitada no chão ao lado do carro, envolvida em uma manta rasgada. Aos 43 anos, Ricardo Mendes comandava uma empresa imobiliária de 400 milhões de reais. Acordava às 5 da manhã todos os dias, tomava seu café duplo e dirigia o Mercedes pelas ruas vazias de São Paulo até o escritório no centro da cidade. Era uma rotina certinha, calculada, assim como tudo na sua vida. Morava sozinho num apartamento de cobertura na Vila Madalena, com vista para a cidade inteira que tinha conquistado construção por construção. Nas paredes, diplomas de Harvard e da FGV dividiam espaço com fotos dos prédios que tinha construído. Ricardo não tinha família. Tinha se separado 3 anos antes, sem filhos. O trabalho era sua única paixão, seu único objetivo. Naquela terça-feira, uma coisa diferente mexeu com sua rotina perfeita. Ao sair da garagem do seu prédio, viu um grupo de pessoas dormindo na calçada da Rua Augusta. Morador de rua não era novidade, mas alguma coisa naquela cena o incomodou de um jeito estranho. "Que absurdo!" falou sozinho, ajustando o ar-condicionado. A prefeitura tinha que fazer alguma coisa. Parou no sinal, batucando os dedos no volante. No retrovisor lateral, reparou numa mulher jovem, negra, carregando uma criança pequena. Elas andavam devagar, a mulher claramente cansada. A garotinha olhava curiosa para os carros, principalmente para o Mercedes brilhando. Ricardo desviou o olhar e acelerou quando o sinal abriu. No escritório, a primeira reunião do dia seria com investidores japoneses, interessados em um projeto de luxo na Bela Vista. Ricardo revisava os números quando sua assistente Marina bateu na porta. "Senhor Mendes, tem uma denúncia anônima aqui sobre irregularidades no projeto Vila Aurora." Vila Aurora. O nome fez Ricardo franzir o senho. Era um de seus empreendimentos mais antigos, construído 5 anos atrás numa região que antes abrigava uma comunidade de baixa renda. Um projeto que o fizera ganhar seu primeiro prêmio de desenvolvedor do ano. "Que tipo de irregularidade?" perguntou, folheando os documentos. "Famílias que alegam não ter recebido a indenização prometida pela remoção. Problemas com a documentação de realocação." Ricardo suspirou. Sempre apareciam pessoas querendo se aproveitar do sucesso alheio. "Archive isso, Marina. Nossos advogados já resolveram todas as questões legais na época." Mas durante toda a manhã, algo continuou incomodando Ricardo. Uma sensação estranha, como se tivesse esquecido algo importante. Na hora do almoço, decidiu passar pela obra do novo projeto na Liberdade. No caminho, precisou fazer o mesmo percurso de sempre pela Augusta, e novamente viu o grupo de moradores de rua. Desta vez, porém, prestou mais atenção. A mulher jovem que vira pela manhã estava ali, sentada na calçada, com a filha no colo. Ambas pareciam doentes. A criança tossia muito, e a mãe tentava protegê-la do sol forte com um pedaço de papelão. "Isso é problema da assistência social", disse para si mesmo, mas diminuiu a velocidade sem perceber. Foi então que aconteceu. Um menino de rua, não mais que 12 anos, correu em direção ao trânsito para pegar uma garrafa plástica. Um ônibus freou bruscamente, derrapando. O menino tropeçou e caiu bem na frente do Mercedes de Ricardo. Ricardo pisou no freio com força total.
O carro parou a centímetros do garoto, que estava caído no asfalto, machucado na perna. Meu Deus! Ricardo saiu do carro, o coração batendo descompassado. As pessoas começaram a se aproximar. A mulher jovem veio correndo, carregando a filha. Miguel! Miguel, você está bem? Ela gritava desesperada. Ricardo percebeu então. O menino era filho da mulher que observara durante a manhã, e a garotinha nos braços dela o encarava com uma expressão que não conseguia decifrar. Ele precisa ir ao hospital, disse Ricardo, genuinamente preocupado. Eu levo vocês. A mulher hesitou desconfiada. Não precisa, senhor. A gente se vira. Por favor, insisto. Foi um acidente. Eu preciso ajudar. Relutante, ela aceitou. Ricardo os levou ao Hospital das Clínicas. Durante o trajeto, descobriu que a mulher se chamava Cláudia, tinha 28 anos, e os 2 filhos, Miguel, de 12, e Sofia, de 7. Vocês moram na rua há muito tempo? Perguntou, tentando soar casual. 2 anos, respondeu Cláudia baixo, desde que perdemos nossa casa. Perderam como? Cláudia não respondeu imediatamente. Olhava pela janela, acariciando os cabelos de Sofia. A casa onde morávamos foi derrubada para construir prédios novos. Algo gelou no estômago de Ricardo, mas ele não fez mais perguntas. No hospital, pagou todos os custos do atendimento a Miguel. O menino havia torcido o tornozelo, mas não era grave. Enquanto esperavam, Ricardo comprou comida para a família na lanchonete. Obrigada, disse Cláudia envergonhada. A gente vai pagar de volta. Não precisa. Ricardo observou Sofia, que comia o sanduíche com voracidade, como se não comesse há dias. Posso perguntar onde vocês moravam antes? Cláudia engoliu em seco. Vila Aurora, conhece? O mundo parou ao redor de Ricardo. Vila Aurora, seu projeto, sua obra-prima. Como assim Vila Aurora? Era uma comunidade pequena, casa simples, mas era nosso lar. Minha avó morou lá 40 anos. Eu cresci naquela casa. A voz de Cláudia tremeu. Disseram que iam nos realocar, que teríamos casas melhores. Mas nunca aconteceu. Ricardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas houve indenizações. Processo de realocação. Eu lembro dos documentos, Cláudia riu, mas foi um riso amargo. Indenização? Senhor, ofereceram 5.000 reais por uma casa onde 3 gerações da minha família viveram. E mesmo assim, muita gente nunca recebeu nem isso. Disseram que nossa documentação estava irregular. Ela fez aspas no ar. 40 famílias foram despejadas. A maioria acabou na rua. Ricardo ficou em silêncio. Lembrava-se vagamente das reuniões sobre Vila Aurora. Seu sócio, Marcelo, cuidava dos aspectos sociais dos projetos. Sempre dizia que estava tudo resolvido dentro da lei. E vocês ficaram na rua desde então? No começo, ficamos na casa de uma tia. Mas ela também perdeu o emprego e não conseguiu nos manter. Miguel teve que sair da escola para me ajudar. Sofia... Ela olhou para a filha, que havia adormecido no colo. Sofia não conseguiu se adaptar. Ela sempre pergunta quando vamos voltar para casa. A culpa começou a corroer Ricardo por dentro, mas ainda havia uma parte dele que resistia a aceitar a responsabilidade. Olha, Cláudia, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas desenvolvimento urbano é complicado. Às vezes essas transições são necessárias para o progresso da cidade. Cláudia o encarou com uma dureza que ele não esperava. Progresso para quem, senhor? Para as pessoas que podem pagar 5 milhões por um apartamento, onde antes moravam 40 famílias. Ricardo não soube o que falar. Nos dias seguintes, não conseguia tirar Cláudia e as crianças da cabeça. Pediu para Marina verificar discretamente os processos de mudança do Vila Aurora. O que descobriu o deixou passando mal.
Marcelo, seu sócio, tinha mesmo mexido na documentação para pagar menos indenização. Muitas famílias foram marcadas como ocupação irregular, mesmo tendo papéis que provavam décadas morando lá. O valor das indenizações foi calculado como valor de terreno vazio, não como casas onde as pessoas viviam. Pior, o dinheiro que sobrara das indenizações baixas tinha sido usado para aumentar o lucro do projeto. Ricardo tinha recebido sua parte sem perguntar nada. Mas, Ricardo, tecnicamente não fizemos nada ilegal, disse Marcelo quando confrontado. Os advogados aprovaram tudo. Marcelo, você mentiu para mim e para essas famílias. Mentir? Eu otimizei custos. É assim que o mercado funciona. Você acha que nossos concorrentes fazem diferente? Ricardo desligou o telefone, enojado. Pela primeira vez em anos, questionou quem havia se tornado. Durante uma semana, procurou Cláudia e as crianças nas ruas próximas ao escritório, mas não as encontrou. Quando finalmente as achou, numa madrugada chuvosa, o quadro era devastador. Sofia estava com febre alta, tossia incessantemente. Cláudia chorava em silêncio, tentando proteger os filhos da chuva com um plástico furado. Cláudia! Ricardo correu até elas. A menina precisa de um médico. Eu sei, disse ela exausta, mas o posto de saúde só abre de manhã e ontem disseram que ela precisava de exames que só fazem no particular. Ricardo não hesitou. Levou a família novamente ao hospital, desta vez para uma emergência pediátrica. Sofia estava com pneumonia. Precisou ficar internada. Enquanto esperavam no corredor, Miguel se aproximou de Ricardo. Senhor, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor é rico, né? Ricardo assentiu, sem saber aonde a conversa levaria. Então por que está nos ajudando? Rico não gosta de pobre. A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Quem te disse isso? A vida. Miguel encolheu os ombros, maduro demais para seus 12 anos. Antes, quando morava em casa, via os homens de terno vindo falar com a avó Lúcia sobre sair de casa. Eles não olhavam na cara da gente, falavam como se a gente não existisse. Ricardo engoliu em seco, reconhecendo a descrição. E sabe o que mais doía? Continuou Miguel. Eles falavam que era para nosso próprio bem, que íamos ter uma vida melhor, que era progresso. Ele fez uma pausa. Sofia acreditou. Ficava animada, achando que íamos morar numa casa nova, bonita. Até hoje ela pergunta quando nossa casa nova vai ficar pronta. Naquela noite, Ricardo não voltou para casa. Ficou no hospital até ter certeza de que Sofia estava estável. No dia seguinte, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Procurou Cláudia na sala de espera. Preciso te contar uma coisa, disse a voz tremendo. Eu sou o dono da construtora que construiu o Vila Aurora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia o encarou como se fosse um fantasma. Você fez isso com a gente? Não diretamente, mas sim. Foi minha empresa, meu projeto, minha responsabilidade. Cláudia se levantou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você sabia, desde o começo você sabia quem éramos. Não, juro que não. Descobri depois do acidente com Miguel. E quando descobri, ele respirou fundo. Descobri que meu sócio enganou todo mundo, inclusive a mim, mas isso não me isenta da culpa. Então toda essa ajuda é culpa? Caridade para limpar sua consciência? No começo, talvez, mas agora eu entendo o que fizemos e quero consertar. Cláudia riu, mas era um riso desesperado. Consertar? Como você vai consertar 2 anos na rua? Como vai devolver a infância que Miguel perdeu? Como vai explicar para Sofia por que não temos mais uma casa? Ricardo não tinha respostas, mas tinha determinação. Não sei como, mas vou tentar.
Vocês não vão passar mais um dia na rua. Durante os 3 dias em que Sofia ficou internada, Ricardo não saiu do hospital. Dormiu numa cadeira, comeu comida de máquina, cancelou todas as reuniões. Pela primeira vez em décadas, colocou algo acima dos negócios. No 3º dia, Sofia acordou sem febre. Quando viu Ricardo, sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele presenciara dela. Tio, você ficou aqui cuidando da gente? Fiquei. Por quê? A pergunta simples de uma criança de 7 anos o desarmou completamente. Porque vocês são importantes. Mesmo sendo pobres, riqueza não determina o valor das pessoas, Sofia. Ela o estudou com aqueles olhos grandes e inteligentes. Então, por que antes os ricos não ligavam para a gente? Novamente, uma criança fazia a pergunta que nenhum adulto havia ousado fazer. Porque às vezes, quando temos muito dinheiro, esquecemos de olhar para as pessoas. Esquecemos que todo mundo tem uma história, uma família, sonhos. E você esqueceu da gente? Ricardo sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Sim, Sofia, eu esqueci. Mas agora eu lembro e nunca mais vou esquecer. Quando Sofia recebeu alta, Ricardo havia tomado uma decisão que chocaria todo o mundo corporativo. Rompeu a sociedade com Marcelo e assumiu total controle da construtora. Em seguida, anunciou o Projeto Reparação, um fundo de 20 milhões de reais para localizar e indenizar adequadamente todas as famílias afetadas pelo Vila Aurora. Você enlouqueceu? Gritou Marcelo. Isso vai quebrar a empresa. Se for necessário quebrar para fazer a coisa certa, então que quebre. Mas Ricardo foi além da indenização. Comprou um terreno na Zona Leste e começou a construir um conjunto habitacional para as famílias deslocadas. Não apartamentos minúsculos, mas casas dignas, com quintal, espaço para crianças brincarem. Para Cláudia e os filhos, ofereceu algo mais. Um apartamento no prédio mais nobre que construíra, o próprio Vila Aurora. Não, disse Cláudia quando ele fez a oferta. Não quero caridade. Não é caridade, é justiça. Aquele lugar é seu por direito. Não é meu. Meu lugar era a casinha da minha avó. Ricardo respirou fundo. Então me ajude a construir um lugar novo para vocês. Um lugar que seja realmente seu. Foi assim que Cláudia se tornou consultora do projeto habitacional. Ela conhecia as necessidades das famílias como ninguém. Sob sua orientação, as casas foram projetadas não apenas para morar, mas para viver. Horta comunitária, biblioteca, creche, centro de saúde. Miguel voltou à escola e, com o apoio de Ricardo, desenvolveu um talento natural para matemática e arquitetura. Sonhava em um dia construir casas para pessoas que não tinham onde morar. Sofia, por sua vez, mostrou uma inteligência emocional extraordinária. Tornou-se a diplomata do grupo, mediando conflitos entre as famílias durante o processo de realocação. 6 meses depois, Ricardo estava dirigindo pela manhã quando sentiu algo familiar. Alguém no banco traseiro de seu carro. Desta vez, porém, não foi um susto. Bom dia, tio Ricardo, disse Sofia sorrindo. Bom dia, arquiteta, respondeu ele, usando o apelido carinhoso que ela havia ganhado por sempre desenhar casas. A mamãe disse que hoje é o dia da inauguração. É sim. Você está animada? Muito! Mas sabe o que me deixa mais feliz? O quê? Que agora, quando alguém perguntar onde eu moro, eu vou poder responder, na minha casa. Ricardo sorriu, os olhos marejados. E sabe o que me deixa mais feliz, Sofia? O quê? Que você me ensinou que a casa mais importante não é feita de tijolos. É feita de amor e respeito pelas pessoas. Naquele dia, na inauguração do residencial Vila Aurora, assim batizado em homenagem à comunidade original, 40 famílias receberam as chaves de suas novas casas. No centro do conjunto, uma placa com os dizeres: em memória da vó Lúcia e de todos que fizeram desta terra um lar. Quando o sol se pôs,
Ricardo encontrou Sofia brincando no quintal de sua nova casa, fazendo casinhas de boneca na terra. Tio Ricardo, posso te contar um segredo? Claro. Naquela primeira vez no seu carro, eu não mandei você calar a boca porque a mamãe estava dormindo. Ricardo franziu a testa, confuso. Não? Então por quê? Sofia o encarou com aquela sabedoria de criança que ainda o surpreendia. Porque eu ouvi você falando sozinho no carro sobre gente que deveria sumir da rua. E eu quis que você parasse de falar essas coisas, porque a gente não queria sumir, a gente só queria uma casa. Ricardo se ajoelhou na altura da menina, o coração apertado. E você estava certa, Sofia. Muito obrigado por me fazer calar a boca naquele dia. De nada, tio. Às vezes, os adultos falam coisas que não pensaram direito. Vocês precisam que as crianças lembrem vocês de serem bons. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ricardo não foi dormir pensando em números, contratos ou lucros. Adormeceu pensando em como uma garotinha de 7 anos havia salvado sua alma. E como ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não se media em reais, mas na capacidade de enxergar a humanidade em cada pessoa que cruza nosso caminho. O menino que um dia sonhara apenas em construir edifícios havia finalmente aprendido a construir pontes entre corações.